Olá, hoje nossa live será sobre transferência e contra-transferência. Meu nome é Ana Silvia Rosal de Rosal, eu sou psicanalista e a ideia é fazer nessa live, dialogando com vocês, uma introdução sobre dois temas centrais para a psicanálise, tanto a transferência quanto a contra-transferência, que segundo o Bion, formam um mesmo conjunto. Então hoje vamos falar sobre essa temática e no final eu vou disponibilizar informações de um curso que eu vou ministrar ainda esse ano, o último desse ano, ao vivo, sobre, no caso, transferência e contra-transferência. Sejam todos bem-vindos. É um tema tão básico, São temas tão básicos, mas nós temos compreensões de uma certa forma distintas à medida que uma definição acrescenta algo a uma definição de um outro autor. Então, desde o início da psicanálise, Freud já falava sobre a transferência, embora foi mais adiante que ele conceituou de uma maneira muito clara e inclusive compreendeu o prejuízo, segundo a sua compreensão, que a não interpretação da transferência, no caso Dora, contribuiu para a interrupção do tratamento. Mas isso eu vou falar com calma. Agora vamos esperar mais 2 minutinhos, chegar mais colegas. Estou aqui cheia de notas sobre esses dois temas centrais para a psicanálise. E boa tarde a todos, Thomas, Rosângela, Mirna, Jussara, todos vocês que estão aqui. Psicanálise simplificada. Yara, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de ativar a caixinha de perguntas. Não sei como faz isso para eu me organizar melhor e desenvolver aqui o meu pensamento e no final acrescentar as perguntas que vocês podem fazer ao longo da live. Então, preferencialmente que vocês façam nessa caixinha aí que tem a seta, que aí eu consigo não deixar escapar essas perguntas. Bom, então vamos lá. Vou começar a falar, quero agradecer a presença de todos vocês, são todos bem-vindos. Então, como eu dizia, a transferência, desde o início dos textos de Freud, já é uma ideia que está inserida, subjaz no seu escrito, nos seus escritos. Boa noite, Michaele, não sei como pronuncia, me desculpa. Em 1895, em estudos sobre a histeria, o Freud fala da transferência como uma forma de resistência, um entrave ao processo psicanalítico, que precisa então ser comunicada ao paciente para que essa resistência seja dissolvida e, de fato, o paciente possa se voltar para pensar o seu funcionamento psíquico. Boa noite, Anne. Em 1905, no caso Dora, aí ele realmente faz algumas observações. Na verdade, 20 anos depois que ele atende a Dora, ele reconhece que foi justamente o que eu disse há pouco, não verbalizar, não apontar, até porque ele, ao longo do atendimento de Dora, ele não percebeu que ela estava transferindo para o senhor K os afetos que, na verdade, eram oriundos, estavam relacionados ao pai de Dora, e do senhor K para a figura do analista, no caso Freud. Ao não perceber essa dinâmica da transferência de Dora e não apontar, Freud diz então que é a explicação pela qual Dora, de uma hora para outra, sem nenhuma explicação, interrompe o processo de análise. Então isso amplia a escuta de Freud para esse fenômeno psíquico, a transferência, e a partir daí cada vez mais ele vai contribuir com a compreensão desse tema.
né? Então ele diz que, como Dora trazia nas entrelinhas, claro, que é a linguagem do inconsciente, né? Porque a transferência, o que a gente transfere? O que o paciente transfere para a figura do analista? São afetos reprimidos que foram vividos, né, ou vivenciados nas suas relações primárias, acima de tudo nas figuras parentais ou fraternas, né? Mãe, pai, irmãos, que são as figuras do início da vida, acima de tudo a figura materna, quem dispensa os principais cuidados, né, e faz a maternagem desse bebê. Primeiro objeto sexual. Mas o que Freud fala que é justamente os aspectos relativos à sexualidade que são reprimidos. E é muito interessante porque ele que atuou fundamentalmente na clínica neurótica, né? Então a base do conflito neurótico é o complexo de Édipo. Então, principalmente para Freud, ele relaciona esses conteúdos reprimidos que são transferidos para o analista, produzidos originalmente, principalmente ao longo do complexo de Édipo e mesmo na dissolução do complexo de Édipo, uma vez que parte desse complexo não é elaborado, parte dele é reprimido. E esse reprimido retorna depois na vida adulta, ou mesmo na adolescência, numa repetição que busca ali ser compreendido na atualidade. E isso pode ser elaborado, né, se o analista tem essa escuta para o inconsciente, quer dizer, por definição todo analista tem, mas eu digo isso porque não só no setting psicanalítico a transferência aparece, inclusive fora de um consultório de psicologia ele vai aparecer, só que vai ser tratado de modo completamente diferente, né, do que um analista trata, com finalidades diferentes, o que pode ser inclusive perigoso. Freud já alertava nesse texto aqui sobre a dinâmica da transferência, um texto de 1912, ele fala que nas instituições de pacientes nervosos, que seriam os manicômios na época, né, existia transferência, independente dos médicos trabalharem e reconhecerem, né, ou mesmo reconhecerem a presença da transferência, e era comum que as pessoas que trabalhavam, e aí não só médicos, né, no geral, as pessoas que trabalhavam nesses ambientes, nessas instituições, algumas faziam uso negativo e doentio desse afeto dos seus pacientes. Por exemplo, se colocavam numa postura de praticamente um deus adorado por esse paciente, ou esse paciente se tornava ali um servo, né? Passava a atender e a realizar tudo que essas figuras sugestionavam, pediam ou mesmo mandavam. Quer dizer, que afeto é esse, né? De onde vem essa admiração por este cuidador? Isso é transferência. Só que na clínica psicanalítica, jamais a intervenção do analista pode ser para tirar nenhum proveito ou, entre aspas, benefício desse afeto. O único modo que cabe é intervir a favor do progresso da análise desse paciente, para que ele possa ampliar a compreensão dos afetos inconscientes que orientam o seu comportamento, que construíram a sua verdade psíquica, de modo que eles se tornem cada vez mais conscientes. Claro, né? Se sai do inconsciente, vem para a consciência e então esse paciente vai ter uma relação com o outro e com ele mesmo, né, mundo interno e externo, baseado não só em suas fantasias ou em seus conteúdos reprimidos de modo geral, mas na realidade externa. E aí a gente está falando, se quisermos colocar num termo usual, não tanto pela psicanálise, aliás, o Winnicott usa muito o conceito de saúde, né?
Mas a gente está falando de uma pessoa aí com uma boa saúde psíquica, ou podemos dizer então com maturidade para lidar com os seus mundos interno e externo, diferenciando fantasia da realidade, sabendo tolerar frustrações e negociar com o desejo, né? Então a transferência ela deve ser, à luz de Freud, interpretada, né, justamente para que o paciente possa sair deste lugar onde ele está, não queria usar essa palavra, mas não me vem outro, confuso ali, enrolado com essas emoções pouco claras para ele, e de fato agora passar a pensar em seu funcionamento psíquico, em suas angústias. Bom, então, na verdade, a transferência é uma reprodução de experiências vividas anteriormente, como eu falei, principalmente em relação às figuras parentais e às figuras fraternas, né? Mas não só, e que são deslocadas para a figura do analista. E o interessante, né, é que, independente do analista ser homem, mulher ou de qualquer outro gênero, o paciente vai transferir para ele afetos relativos à figura materna ou à figura paterna, independe do sexo ou do gênero da pessoa com quem ele viveu essas experiências. Não precisa que o seu psicanalista tenha, né, essa compatibilidade ou essa semelhança em termos de sexualidade com a figura primitiva, aquela com que ele viveu algo que não conseguiu elaborar, não conseguiu compreender, ficou lá nos escombros do inconsciente e que, buscando um alívio, porque o que está reprimido, né, aquilo que você não atribui um sentido, o que não é simbolizado, é uma fonte de sofrimento para o sujeito, então ele repete na tentativa de encontrar uma saída adequada, ou seja, de encontrar um significado, de ser elaborado e então deixar de produzir sintomas ou sofrimentos. Até aqui, algum comentário, alguma pergunta? Então eu queria só ressaltar, né, que para Freud, como eu falei, né, que atendeu principalmente pacientes de estrutura neurótica, ele vai falar que a transferência, né, os sentimentos que são transferidos, os afetos, melhor dizendo, que são transferidos, eles estão ligados principalmente ao complexo de Édipo, em especial ao temor à castração, à angústia de castração. E aí a gente pode expandir esse conceito da angústia de castração para qualquer situação de perda ou de luto. Que essa vivência do complexo de Édipo, ela será o protótipo, né? Um modelo a partir do qual, ao longo da vida, esse sujeito vai lidar com essas questões de perda, de morte, de frustração, do modo como ela viveu, elaborou ou não o complexo de Édipo. Claro que isso pode ser transformado, que isso pode ser mudado, justamente a partir da compreensão, da elaboração, do pensar sobre e poder elaborar. Bom, vamos lá, o que mais eu gostaria de falar? Aí o Freud ele vai ressaltar, né, que na verdade quando o paciente chega ao consultório a transferência está pronta, agora ela vai ser dirigida à figura do analista, claro, no caso quando a transferência de fato é estabelecida, porque isso também pode não acontecer e esse paciente não ficará em análise, né? Se surgir aí uma resistência muito grande nesse início que não poderá ser dissipada.
né? Mas do contrário, essa transferência está pronta. Por que está pronta? Porque é uma reedição, quer dizer, ele está trazendo lá de uma experiência bem primária de sua vida, algo para projetar nesse analista. Por isso que a análise trabalha com esse conceito de neutralidade do analista. Freud chega a dizer que o analista deve ser uma tela em branco, ou seja, quanto menos o paciente souber sobre ele, mais fácil, teoricamente, será para esse paciente projetar, né, ou deslocar para a figura do analista questões que ele viveu em outras relações. Oi, Plínio, querido. Olha, então, comentar a importância da neutralidade em relação à transferência. Eu acho que é isso que eu acabei de falar, né? Eu tenho, inclusive, discutido muito com alguns colegas, né? Nos dias de hoje, né, de internet, o que é sagrado, vamos dizer assim, em termos de neutralidade, ou o que não fere essa neutralidade, né? Isso é importante por quê? Porque a neutralidade, é claro que o paciente, sabendo ou não sobre o seu analista, a tendência é projetar ou deslocar, né, os dois, para a pessoa do analista. E mesmo ele sabendo, né, vai interferir, mas não quer dizer que interfere totalmente, mas que tem desdobramentos, tem sim. Só que Freud, a gente não pode esquecer que ele vivia numa Viena, uma comunidade pequena comparada, né, com os dias atuais. Ou seja, funcionava mais ou menos, eu vou exagerar aqui, como o Instagram, no sentido de que pacientes cruzavam com Freud na rua, saíam matérias sobre Freud nos jornais, frequentavam o mesmo ambiente social, festas que Freud. Isso é uma coisa. Agora, daí, né, a convidar o paciente para sentar na mesa e bater papo, aí já é bem diferente, então tem uma distância muito grande. Então, o analista deve sim preservar. Por exemplo, eu estou aqui na internet, como tantos de vocês estão também. Eu tento ao máximo me preservar no sentido de não colocar questões pessoais. Mas, ainda que eu fale de algo técnico, é uma informação que eu estou dando a meu respeito, né? Então, o que a gente pode fazer é minimizar, é não abusar, é não colocar aquilo que é desnecessário. O que eu como, o que eu visto, se eu viajo, se eu não viajo, enfim. Eu acho que isso aí, ao invés, não agrega nada, pelo contrário, eu acho que é um produtor de um elemento prejudicial ao processo analítico. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Henrique está perguntando: a transferência precisa ser necessariamente negativa por parte do cliente, no caso da psicanálise do paciente, como acontece no complexo de castração? Então, aí é que tá. No complexo de Édipo, aliás, por definição, o complexo de Édipo é uma fantasia inconsciente, né, que a criança vive a partir da ambiguidade de afetos em relação às figuras parentais. Ela tanto ama como odeia, vou colocar aqui bem dramático, né? A mãe, como tanto vai amar e odiar o seu pai, apesar de um ser tomado como um objeto sexual e o outro seu rival, aquele que se coloca como um empecilho no meio dessa conquista aí, né? Então, a ambiguidade já está presente, e isso é que é o grande conflito. Então, a criança deseja o objeto sexual e teme ser castrada por essa figura parental que foi tomada como rival. Mas não o tempo todo ela tem sentimentos hostis por este rival. Em vários momentos ela tem afetos ternos em relação a essa figura que também protege, cuida e dá
segurança. O Thomas tá aí, caí, mas voltei. Mas é cair a internet ou a psicanalista que já está interpretando que alguma coisa que lhe deu um susto? Bom, aí, então, a transferência no setting analítico, ela também vai ter momentos de afetos positivos dirigidos ao seu analista e afetos hostis também à figura do analista, tá? A transferência, inclusive, olha como é que Freud fala, não por acaso o seu texto ele fala a dinâmica da transferência. Então a transferência está sempre em movimento. Alguns momentos ela se mostra positiva, em outros negativa, às vezes ao mesmo tempo tudo junto e misturado. Às vezes a figura, né, os afetos transferidos são oriundos da relação com a figura materna, em outros momentos com a figura paterna, com um irmão, com uma outra pessoa que foi importante na vida infantil desse paciente, né? Sim, Anete, a live ficará salva. Então, por definição, a transferência é um processo psíquico dinâmico. Né? E é isso que a gente vai apurando a nossa escuta para compreender em que momento, aquele momento X da análise, o que está acontecendo na transferência. Você, analista, está ali em que lugar? Do pai, da mãe, do irmão, às vezes de uma professora, ou enfim, de uma outra figura importante, da babá, da avó. Cada realidade é, né, um contexto específico. Então, esta dinâmica a gente precisa ouvir. E para a gente ouvir, aí eu convoco o Bion, né, que fala da postura do analista sem memória e sem desejo. Que quer dizer, principalmente, você vir com a escuta limpa, ali, zerada, em cada uma sessão, sem expectativa de que o paciente, por exemplo, traga um assunto que é vital para ele, que é muito importante. Ele vai trazer no momento que ele puder, né? E é nesse momento que ele puder falar, geralmente quando ele pode ouvir. Agora a gente tem que só prestar atenção, porque nem sempre, aliás, na maioria das vezes, ele não traz com discurso ali, com consciência naquilo que ele está falando. Às vezes vem nas entrelinhas, né? Vem de uma outra forma, assim como acontece nos sonhos. E aí a escuta do inconsciente que vai poder traduzir aquilo e apontar para o paciente. Bom, então ele fala, né, o Freud, que a transferência já está lá pronta, ela só vai se manifestar no setting analítico. Vamos lá, o que mais? Bom, e aí é uma repetição de padrões de relacionamento. Como também o paciente espera que esse analista vá reagir do modo como essa pessoa, né, esse objeto com quem ele está transferindo ali, agiu com ele lá atrás. Então, essa dinâmica toda a gente precisa, né? A gente precisa, tudo entre aspas. É importante que a gente perceba, escute, capte, para no momento adequado poder mostrar para o paciente. Por que eu falo no momento adequado? Porque nem tudo que é trazido para análise já está naquele momento de ser revelado, não sei se é essa a palavra, de ser apontado ao paciente. Depende da integridade desse ego, do nível das defesas desse paciente, para a gente escolher ali um ritmo, um tempo, para fazer intervenções de modo que ele possa ouvir. Quando eu falo poder ouvir, não significa ouvir sem sofrer, não é isso, mas é ele de fato escutar aquilo que está sendo dito, porque se a resistência ainda é muito grande, a gente começa com pequenas falas, se assim posso dizer, né, para ir abrindo esse espaço e
favorecendo as associações livres que vão abrir esse campo de compreensão, de uma escuta do paciente para suas questões reprimidas, tá? Então, se ele traz, ainda que numa linguagem lá do inconsciente, ele já está lidando com aquilo de uma maneira mais clara do que antes, mas aí a gente tem que procurar ali entender o que pode ser ouvido pelo paciente. E uma das formas de fazer isso é com interpretações transferenciais, ou seja, mostrar como aquilo que ele paciente está trazendo, deslocando para a figura do analista, mostrar isto, e aí para entender a relação com outras figuras que fisicamente estão fora do setting, mas que o paciente traz, né? Nunca tem só um analista e o paciente no setting, sempre tem os objetos internos de ambos ali presentes. Bom, alguma questão até aqui, pessoal? Vamos lá. Bom, então tudo aquilo que foi recalcado vai retornar por meio da transferência, tá? Então, quando esse recalque toma uma força muito forte, grande, como uma resistência importante, essa resistência vira o foco da análise, né? Ela precisa ser interpretada, precisa ser apontada, porque se ela alcança níveis muito intensos, pode inviabilizar a análise, pode levar à interrupção da análise. E é interessante observar, porque às vezes eu vejo pessoas que estão começando, né, na clínica e tal, e que tem um certo receio de mostrar, de interpretar a transferência, como se fosse, como é que eu vou dizer, como se o paciente não fosse tolerar. Mas é exatamente isto que pode trazer alívio à angústia do paciente, à medida que aquilo que estava lá escondido, né, nos escombros do inconsciente, passa a ter clareza e traz um alívio para o paciente. Com isso, amplia a cadeia associativa e ele tem uma compreensão mais integrada das suas questões, da sua verdade interna. Então, a partir do momento que o paciente entende que a análise ajuda, é quando a análise aponta questões que fazem sentido para ele, que ele pode até estranhar, né, esbravejar, mas aquilo vai reverberar e contribui para ele sair daquela escuridão no sentido de que o reprimido está escondido, até então estava escondido, represado numa camada mais profunda, o inconsciente, né? A camada mais profunda de nossa mente. Bom, perguntas até aqui, estou olhando o meu roteiro. E essa repetição, que a repetição não é só no setting. No setting é a oportunidade, né? É o meio que o analista tem de lidar e aí colaborar com o desenvolvimento do paciente. Mas é óbvio que o paciente vai transferir em alguma medida isso para suas outras relações. Só que ao repetir no setting aquelas experiências que não só foram primitivas, mas exatamente por ser primitivas, por ser num período de amplo desamparo, de um ego muito incipiente, vulnerável em formação e com figuras importantes, as mais importantes das nossas vidas, né? Aquelas sem as quais a gente não cresce, não se desenvolve, porque o bebê é completamente dependente física e emocionalmente do outro. Então, é a partir disto que
ele, paciente, vai poder encontrar um sentido e aquela repetição, a compulsão à repetição pode ser interrompida. Quer dizer, não é para a gente falar que, olha, tá vendo? Você repete a mesma coisa, seria um desastre. Eu sei que vocês sabem disso, mas só para ficar um pouco mais descontraída a nossa conversa. Mas é mostrando o que se repete, por que se repete e qual a fonte geradora desse afeto, né? É isso que pode ampliar a compreensão de si mesmo. Bom, vamos ver qual foi o outro ponto. Isso é muito interessante, né? Porque o Freud toma o cuidado de dizer, de ressaltar ou até de esbravejar que o psicanalista não pode se transformar numa espécie de modelo, de um ideal, de um ídolo, vamos dizer, para o seu paciente, como geralmente são os professores e os médicos que não são analistas, né? Porque aí não tem o desenvolvimento, uma maturidade. Pelo contrário, o paciente se coloca num lugar menor, onde o meu analista, que tudo sabe, o Deus soberano, pode reinar e eu então ficaria na sombra. Isso não deve acontecer, seria trágico numa análise, né? Claro que num momento específico o paciente pode até mostrar esse tipo de situação e cabe ao psicanalista intervir. Esse intervir não é dar bronca, não é? Porque se entra o julgamento ou um senso moral qualquer, a análise acaba ali. Porque o setting psicanalítico é um lugar para o paciente ser exatamente como ele é. E para isso ele precisa confiar no seu analista. E para confiar no analista, esse analista não pode ser um moralista, vamos dizer assim, né? Mas poder receber, né, aquilo que o paciente traz e chegar com ele lá junto na raiz disso tudo. Aqui a Vânia Lúcia fala que ao repetir no setting e receber a intervenção analítica, ele pode revisitar o seu discurso e elaborar? Sim, se a interpretação do psicanalista atingir tanto as questões cognitivas, né, a memória, a lembrança daquela situação, quanto os afetos relacionados a ela. Então a mudança, ela vai ocorrer quando o paciente retorna àquela situação, mas ligando o afeto à situação em si que ele viveu. Por exemplo, quando minha mãe, sei lá, me deu uma bronca X, o que eu senti? O que ela disse? Porque aquilo que ela disse me fez sentir de X jeito, né? Algo mais ou menos por aí. Então, essa é uma interpretação que a gente busca, né? Que possa integrar aquilo que está dissociado entre a memória e o afeto. Bom, então, pegando aqui essa observação que o Freud fala, né, que a gente não deve ficar num lugar superior, sendo quer dizer, até no momento da análise, por exemplo, um paciente que chega de um extremo desamparo, que não teve um modelo de identificação ou de segurança, é até bom, de uma certa forma, que em dada medida ele possa, né, ter ali o seu analista como um ideal de ego, provisoriamente. Se ele está muito fragilizado, isso até com muita ressalva e aspas, pode ser importante sim, provisoriamente, quer dizer, por um tempo específico. Mas depois não. Tanto é que uma análise, a alta da análise, ela está diretamente associada à dissolução da transferência. Quando o analista entende que está no momento de
de encaminhar o paciente para alta, uma das questões a ser trabalhada é essa transferência, seja positiva ou negativa, não importa, mas aí o analista vai aos poucos começando a aparecer mais como uma pessoa comum, como colega, sem tantos louros. E o bacana, olha que interessante, né? Não é à toa que a ética é o princípio básico da psicanálise. E aí, nesses momentos de dissolução dessa transferência, o paciente, é bastante comum dele falar, puxa, sabe, foi muito bom, me ajudou muito, mas agora eu acho que eu não preciso mais. Mas de fato não precisa, não é uma resistência não, é quando de fato porque ele já introduziu a função analítica. Ao longo desses anos, além de trabalhar tudo, ele vai assimilando o modo de se perceber, o modo de pensar, aquilo que causa angústia ou que causa, sei lá, motivação, vamos dizer assim, aquilo que inibe, aquilo que fortalece, ele adquire essa capacidade de pensar sobre suas questões de um modo muito parecido com o que ele fazia em análise, independente da presença do analista. Então, ele já introduziu a função analítica. Esse é um objetivo também a ser alcançado antes da alta, né? Então, pessoal, até aqui eu fiz vamos dizer, uma introdução, falei sobre pontos importantes da transferência, mas é um tema extremamente extenso, né? Aliás, como tudo em psicanálise. Por que tudo em psicanálise é tão profundo e tão extenso? Porque o nosso psiquismo é assim, né? E de ego, superego, consciente, inconsciente, pré-consciente se entrelaçam ali numa combinação complexa com vários aspectos juntos, vários afetos, né, que são com mecanismos de defesa, que não podem ser retirados de qualquer modo e que por isso precisa de muito tempo para esse paciente ir se aproximando dessas questões, né, da sua vida psíquica. Então, tem a possibilidade agora, queria colocar em votação aí para vocês, de eu falar um pouquinho sobre a contratransferência, que é a ideia inicial da live, ou terminar aqui e abrir para perguntas, e aí a gente marcaria para próximo domingo, por exemplo, uma live sobre contratransferência. O que vocês acham? Vocês podem falar se continua com a transferência ou se a gente interrompe esse tema e eu começo a falar de contratransferência. Então vocês escrevem transferência ou então contratransferência. Vou dar uns 2 minutinhos aí, porque eu acho que live tem que ser assim, né? Olha, aqui é a Mônica, um abraço, Mônica. A Mônica quer contratransferência, o Jefferson quer que continue, o Henrique quer que continue. Ai, ai, ai. Continua, tá ganhando. Outro contratransferência. Que mais, gente? Então eu vou falar, vou fechar aqui sobre a transferência e aí a gente muda para contratransferência, tá bom? Assim eu acho que tá mais ou menos meio a meio. Se for o caso, eu só começo contratransferência e volto no próximo domingo. Então vamos lá. Até aqui, comentários, perguntas, questionamento sobre o que foi dito. Bom, então vamos lá. Da ambivalência eu já falei, a partir de uma pergunta que foi feita, então já antecipei essa parte dos sentimentos ambivalentes.
Então, assim, a transferência, ela tanto pode ser uma resistência ao processo psicanalítico, e eu vou falar o porquê que ela se manifesta como resistência, mas ela também é o sinalizador. Sinalizador de quê? Do X da questão. Eu me permito falar assim, daquele conteúdo que é importante para ser revisitado e que está se aproximando da consciência, né? Então, ele é também um indicador. A transferência, ela pode ter várias funções. Ela pode ser, por exemplo, para manter distante do setting o assunto que é a base de todo o sofrimento ou das repetições do paciente. Então, por exemplo, 1000 elogios ao analista ou coisas desse tipo, né? Como se quisesse encantar o analista, e aquilo que remete à dor, à angústia, ao sofrimento, ficaria distante. Então, sempre o analista se pergunta, né? Por que o paciente está manifestando tanto afeto? Pode ser só uma expressão espontânea mesmo, e que bom que ele possa sentir uma figura, né, afetiva, afetuosa, mas pode ser também, em alguns casos, uma distração da mente do analista para o paciente direcionar ali, ou tentar direcionar o teor das sessões, dos encontros, tá? Então, isso é super importante também. Enquanto resistência, ela coloca um entrave, né, no ritmo, na dinâmica do trabalho, também para proteger, para o paciente se proteger da dor que ele intui que falar sobre determinado assunto pode trazer. Então, a ambivalência é característica do psiquismo. Ela está no complexo de Édipo, ela está na transferência, ela está na vida psíquica como um todo, né? Então, vamos lá. Então, sempre que o analista faz uma intervenção, né, que a gente pode chamar aqui de interpretação, naquele ponto central da estrutura psíquica de determinado paciente, ele provoca, né, ou este encontro com essas questões provoca angústia. Então, aí o paciente pode usar a transferência para fugir dessas questões, tentando direcionar a sessão para uma outra direção, né? E deixar, então, aquele conteúdo recalcado lá quietinho no inconsciente, porque a ideia é que ele não aguenta olhar para aquilo, né? Ele está movido nesse momento com essa sensação de que vai ser duro demais. Só que o nosso amigo íntimo, o inconsciente, não se deixa manobrar por muito tempo. Por exemplo, aquele conteúdo que o paciente se esforça para deixar fora do setting, ele pode ser revelado no ato falho, né? Ou de tantas outras expressões do inconsciente. Então, acima de tudo, o analista precisa estar ali sem memória e sem desejo, como dizia Bion, e sem se cobrar, né? Sem tentar dar uma resposta rápida para esse paciente. Não é assim. A análise é uma construção a dois. Então, a gente tem que ter calma, paciência. Por isso que é um processo longo, porque ele respeita o ritmo de cada paciente. Do contrário, nós faríamos a famosa análise selvagem, né? Que o Freud escreveu sobre isso, o que seria desastroso. Então, vamos lá. Freud fala assim: os perigos internos modificam-se com o período da vida, mas possui uma característica comum, a saber,
envolve a separação ou a perda de um objeto amado, ou uma perda de seu amor, uma perda ou separação que poderá, de várias maneiras, conduzir a um acúmulo de desejos insatisfeitos e, dessa maneira, a uma situação de desamparo. Por isso que é tão, difícil e angustia, porque o desamparo é inerente à vida psíquica. E se a gente está falando de perda e de castração, são situações que nos remetem ao desamparo. Por isso que toda análise tem um período que é muito difícil para o paciente. Tem até um colega, o Christian Dunker, que ele fala: análise é bom depois que termina. Porque ao longo da análise tem períodos difíceis que são importantes. A diferença é que fora da análise a pessoa sofre sem fazer nenhuma relação com a origem ou quase nenhuma do sofrimento e principalmente sem a possibilidade de elaborar, de avançar, num crescimento. E então é um sofrimento que não vai trazer acréscimos. Já na análise, ainda que tenha períodos mais difíceis, não só, mas tem sim períodos difíceis, que olhar para a dor não é fácil para ninguém, mas ele permite, esse revisitar essas relações, permite que se possa sair desse lugar em que a pessoa fica empacada e fica repetindo a mesma coisa, Muda de marido ou de mulher 10 vezes, mas continua se relacionando com as pessoas do mesmo modo, porque aquilo está sendo repetido continuamente. E análise é, acima de tudo, implicação, a gente enquanto paciente, poder se responsabilizar pela parte que nos cabe nesse latifúndio e não atribuir ao outro, porque assim a gente não cresce nunca, Se a gente não olha, ao contrário de Vitor Hugo, que diz que o inferno são os outros, quantas questões a gente precisa olhar e reconhecer que eu, paciente, não estou fazendo um uso adequado, saudável de determinada situação. Vamos lá. Acho que eu já falei assim o principal. Agora eu vou deixar para perguntas sobre transferência. Alguma pergunta? Ou algo que vocês queiram acrescentar? Enquanto vocês pensam, eu vou ler a definição do Freud, tá? Ele fala que transferências, porque existem várias, são reedições, recriações das moções e fantasias que a análise desperta à medida que avança. Toda uma série de vivências psíquicas anteriores que não é revivida como algo do passado, mas como um vínculo atual com a pessoa. Ele falava médico, Porque naquela época todo psicanalista era médico, lá no início. Então, toda uma série de vivências psíquicas anteriores, lá do início da vida, que não é revivido como algo do passado, mas é atribuído ao analista como um vínculo atual. Então é o analista que é grosseiro, ou que não deu escuta, ou que é protetor demais, tá? Então isso, o paciente no primeiro momento não se dá conta de que ele está transferindo uma situação lá do passado e atribuindo isto ao analista. Então, a partir do momento que se interpreta a transferência, a relação com o analista ali, é possível ampliar essa compreensão e retomar lá, associar com situações do passado. Agora são vocês. Perguntas. Bom, vamos lá.
Então eu vou falar da contratransferência. Deixa eu ver aqui a contratransferência. Eu tô falando da transferência, gente, essencialmente em Freud, tá? Então vamos lá. Vou pegar o meu roteiro, acho que não é isto. Tá. Transferência é o motor da análise, né? Já dizia Freud. Mas eu quero falar aqui da contratransferência. No início, entendia-se como a contratransferência sempre como uma perturbação à capacidade de pensar do analista. Oi, Luciane, um beijo, psicóloga lá em Goiânia. Então, era sempre ali um ruído, algo que vinha para atrapalhar, para bagunçar a escuta psicanalítica. Essa era a ideia. E aí Freud atribuía isso a quê? A análise insuficiente do analista. Então, muitos pontos não elaborados, não tratados desse psicanalista, que no setting, ao ver algo parecido ou mesmo igual, causava uma perturbação e ele não podia colaborar e compreender o paciente. O que realmente acontece, pode acontecer, mas não é só isso. A contratransferência não se resume a isto. Não é à toa que o Freud ressaltava a importância da análise do analista como um dos pilares da nossa formação. Bom, depois que Melanie Klein define identificação projetiva, o conceito de contratransferência muda significativamente. Uma das suas discípulas, a Paula Heyman, a partir desse conceito de identificação projetiva, começa a fazer elaborações e associações com o conceito de contratransferência. E aí ela começa a defender e nos mostrar que a contratransferência é uma ferramenta essencial na condução do processo analítico, porque ela comunica no nível primitivo aquilo que o paciente não consegue colocar de maneira explícita, né? Então é uma forma de comunicação primitiva, de inconsciente para inconsciente. O paciente provoca no analista aquilo que ele sente, aquilo que ele vive, mas que ele não consegue comunicar de outra forma. Ok, até aí tudo bem. Mas o que fazer com isso? Primeira coisa, né? A gente não pode se misturar com isso, senão perde o foco, né? A contratransferência perde o seu valor terapêutico. O importante é que a gente possa, primeiro, identificar o que eu estou sentindo ou que diz respeito ao paciente, ou seja, a contratransferência é uma resposta à transferência do paciente. O que eu estou sentindo, né? Porque a partir do momento que eu reconheço, eu começo a pensar, eu vou elaborar, eu vou compreender o significado disso, o sentido disso, para transformar num conteúdo mais fácil do paciente compreender. E aí a gente vai fazer intervenções a partir do que elaboramos dessa contratransferência. Portanto, a contratransferência não é para causar vergonha, como a Paula Heyman dizia, que a maioria dos seus supervisionandos falavam muito acanhado da contratransferência, como se fosse algo assim, um erro, uma fraqueza deles sentirem determinados afetos em relação ao paciente. E aí ela bate muito nessa tecla, né, de que muito pelo contrário, é um meio para nos aproximarmos
da experiência do paciente, acima de tudo daquilo que é pouco claro a ele, paciente. Por isso ele não consegue, né, ainda está num nível muito primitivo, ele não consegue transmitir de outra forma. Então, vamos lá. A contratransferência, para Laplanche e Pontalise, eles colocam que é um conjunto das reações inconscientes do analista, a pessoa do analisando, e mais particularmente a transferência deste, né? E isso passa pela compreensão, pelo pensar, pela elaboração, para que a gente possa extrair desse material uma compreensão mais ampla do paciente que está ali à nossa frente, né? Que mais? Bom, os analistas que atenderam pacientes psicóticos, em sua maioria, ou crianças psicóticas também, eles tiveram mais facilidade para perceber a contratransferência. Isto porque a transferência desses pacientes tende a ser maciça ou adesiva, então é muito direta, muito crua ali, é o inconsciente sem disfarce, vamos dizer assim, tá? Então isso possibilitou a perceber camadas da contratransferência que Freud, na sua clínica neurótica, não conseguiu identificar, né? Então vamos lá. Aqui. Bom, quando a contratransferência emerge, né, o analista deve pensar com o seguinte objetivo, né? Reduzir as manifestações contratransferenciais nele, para que a análise possa ser estruturada como uma superfície projetiva. Quer dizer, o paciente projeta em mim e não eu me identificar com aquilo. Eu vou sentir, mas sabendo que aquilo é do paciente, é o que ele está projetando em mim para que eu entenda aquelas camadas mais primitivas que ele não consegue comunicar de outra forma, né? E, acima de tudo, a gente deve ter cuidado para não atuar a contratransferência. Porque se a gente não percebe que tem afetos contratransferenciais agindo sobre nós, tem uma grande chance da gente atuar. Ou seja, o que é o atuar? É não trazer para o pensamento, não pensar sobre aquilo e simplesmente dar uma resposta, né, ali afetiva, como se fosse revidando aquilo que o paciente provocou em nós. Então isso aí seria, claro que pode acontecer uma vez ou outra, porque o analista acima de tudo é humano, né? Mas o desejável é que isso não aconteça ou seja enormemente diminuído. E para isso a gente precisa, né, estar bem constituído nesse lugar do analista, entendendo que o que acontece ali não diz respeito a nós, mas é revivido por meio de nós, analistas, e que tem relação com a transferência desse paciente. E que o nosso papel é ajudá-lo a compreender essa sensação de afetos que estão um pouco claros porque estão apartados, né, da causa, do evento que os provocou, do evento inicial. Então, Freud fala que todos possuem no seu próprio inconsciente um instrumento com que podem interpretar as expressões do inconsciente dos outros. Claro, para isso eu tenho que ter aí quilômetros e quilômetros de análise pessoal bem feita e também ter toda essa parte didática, a informação, o conhecimento, a troca nas supervisões, nos grupos de estudos, né? O psicanalista, ele se constitui, ele se desenvolve ao longo desse processo, que Freud aponta análise pessoal, toda essa parte que eu chamo de didática, que são os estudos individuais ou em grupo, leitura, tudo isso, e as supervisões clínicas. Isso se desenvolve,
né? Não é que ninguém nasce com um dom e não precisa estudar, ler e ser analisado e aí começa a falar o que vem à cabeça, né? Não funciona por aí. Como a Vânia Lúcia falou, que seria uma interpretação selvagem se fizesse na contratransferência. É o que se chama de atuação. É um pouco diferente da interpretação selvagem, porque eu estou atuando, eu nem me dou conta de que eu estou revidando uma fala do paciente que mobilizou um afeto específico em mim, ou que eu me senti atacada, invadida, alguma coisa desse jeito. Então eu digo, ali é algo meu, eu estou trazendo para ele algo meu e não algo que possa ajudá-lo, né? Vamos lá, o que mais? Klein, né, quando ela define identificação projetiva e que mobiliza uma série de ampliações no conceito de contratransferência para Paula Heyman, ela se nega a levar essa ideia para um congresso de psicanálise, porque Klein tinha o temor de afrontar Freud, né, de acrescentar algo que Freud não havia mostrado. E aí tem um estremecimento da relação da Klein com a Paula Heyman, que no final as duas rompem, né, em definitivo. Mas, apesar da Melanie Klein não ser a autora dessa ideia toda, vem a Paula Heyman e depois o Heiker, aqui de Buenos Aires, né? É o conceito dela de identificação projetiva que permite ampliar esse mecanismo, né, terapêutico. Isso aconteceu num congresso da IPA, tá? Só para contextualizar. O fato é que essa situação foi um divisor de águas, e aí a contratransferência deixou de ser entendida exclusivamente como um obstáculo à análise ou como uma fraqueza, algo mal elaborado do paciente, né? Agora, é claro, gente, que a gente tem que, né, ter muita atenção para entender o que é contratransferência nesse sentido de ser uma resposta à transferência do paciente, ou de repente sou eu que estou ali às voltas com uma questão X que esbarra naquilo que o paciente trouxe. Aí seria um ruído, seria algo mais para eu levar para minha análise, tentar resolver, né? Não só para supervisão. Então a gente não pode, no primeiro momento, já falar é contratransferência. Calma aí, vamos ver se é contratransferência nesse modelo que vem da Paula Heyman para cá, ou se é aquela ideia de Freud, que é sempre uma perturbação do analista em função de algo seu que não foi bem elaborado. Então, mais uma vez, a ética psicanalítica aí dando o tom da interação com o paciente. Então, vamos lá. Paula Heyman fala que a contratransferência é a totalidade dos sentimentos do analista a respeito do seu paciente. Aí ela diz, abre aspas, minha tese é que a resposta emocional do analista, seu paciente, dentro da situação analítica, representa uma das ferramentas mais importantes para o seu trabalho. Contratransferência do analista é um instrumento de pesquisa do inconsciente do seu paciente, né? Isso no primeiro momento, porque se a gente levar para a nossa análise, pode também colaborar para a investigação do nosso próprio inconsciente, né? Mas, veja só, aqui como uma das definições, né, da psicanálise é que ela é uma investigação, né, um instrumento de pesquisa do inconsciente. Então, isso se dá também pela compreensão da contratransferência. É uma ferramenta fundamental. Então, eu queria terminar aqui com uma colocação da Paula Heyman que eu acho que é vital para a compreensão desse conceito.
Abre aspas. O objetivo da própria análise do analista, a partir desse ponto de vista, não é transformá-lo em um cérebro mecânico, que pode traduzir interpretações sobre a base de um processo puramente intelectual, mas permitir que ele possa sustentar os sentimentos que agem nele em oposição a descarregá-lo. Quer dizer, sustentar por meio da elaboração, porque do contrário a gente vai descarregar, atuar, como se fosse um revide ao paciente. A fim de subordiná-los à tarefa analítica em que ele funciona como um reflexo em espelho do paciente. Olha que interessante. Aqui ela vai ressaltar que o psicanalista, ele não se resume ali a uma figura cujo instrumento é só o intelecto. Muito pelo contrário. Tudo bem que ela não é a única pessoa que pensa assim, antes dela já se pensava, mas aqui Paula Reimann explicita, né? Nós trabalhamos a partir do nosso inconsciente, do nosso mundo interno, por isso que a análise pessoal é tão importante. É impossível a gente separar aquilo que nós não trabalhamos em análise e, portanto, está lá tá se repetindo. Se a gente não trabalha em análise, a gente não consegue deixá-lo fora, né? A nossa intervenção será afetada por essas questões pessoais, porque a nossa ferramenta de trabalho é o nosso mundo interno, é o nosso psiquismo. Essa era a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Nós podemos abrir para perguntas. E como eu avisei lá na live, né, esse tema foi motivado a partir da preparação que eu estou fazendo para um curso, o último curso ao vivo desse ano, que vai começar dia 24 de outubro. Vão ser 6 encontros, então quem tem interesse em estudar, em refletir sobre contra-transferência e transferência a partir de variados autores, fica aqui o convite. As inscrições vão abrir amanhã. Amanhã terão todas as informações aqui sobre inscrição, a carga horária e tudo mais. O curso chama Transferência e Contra-Transferência, Reencontro Humano no Sétimo Psicanalítico, né? Porque esse encontro com o psicanalista é um reencontro com várias outras figuras que nós internalizamos ao longo da nossa vida. Então, por isso o nome desse curso. E eu fico aqui à disposição mais um tempinho para perguntas e agradeço a presença de todos. Fiquem à vontade para comentar. Eu acho que o Jefferson está falando que seria ótimo retornar com a contra-transferência numa análise, ou Otto fala, numa live, não é, Jefferson? Será que é isso mesmo? Só me responde para eu entender melhor. Que a gente pode pensar assim, né, em fazer uma live mais curta para aprofundar um pouquinho mais na contra-transferência. Vocês também podem mandar por direct as sugestões de vocês. Obrigada, Lu. E foi um prazer compartilhar com vocês aqui, comprometida com a transmissão da psicanálise. As lives continuam, a próxima será sobre a cultura do cancelamento, algo que está aí já com muita força desde o início das redes sociais, mas não vamos misturar as bolas. Fiquem atentos aí à comunicação da página e a gente vai trocando. Obrigada, Rosângela. Um abraço a todos, eu vou deixar a live salva e uma semana feliz para todos nós.